quando a gente olha para Estados Unidos e Brasil, são duas democracias gigantes, dois países alicerçados no capitalismo e democracia. O Brasil com uma democracia muito mais frágil, mas que estão extremamente divididos. E você falou num vídeo recente, e você falou até agora recentemente, que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, muita gente brigando por causa de Trump, Bolsonaro, mas na verdade não tem o que fazer. E a própria palavra diz que precisa ser dessa forma, né? Precisa ser dessa maneira. Traz um pouquinho para cá, para a nossa realidade. Claro que eu acho que é difícil você não conseguir espelhar com as eleições norte-americanas que aconteceram recentemente. Essa questão de eleições, questões de política, eu enxergo como um teatro gigante, porque, na verdade, presidentes, políticos, eles têm um poder bem limitado. A gente tende a pensar que quando você vira presidente, você tem o poder de tomar todas as ações. Na verdade, não. Você tem que seguir uma certa agenda, você tem que dançar conforme a música. E essa é a mesma realidade para o presidente do Brasil, para o presidente dos Estados Unidos, de todos os países. Então, quando tem essa questão de eleições, eu nem perco meu tempo assistindo, porque, de um jeito ou de outro, por exemplo, os Estados Unidos, os democratas e os republicanos. Você tem, ao longo da história americana, esses dois partidos principais, e em cada período de tempo, uma hora os democratas são os vilões, outra hora eles são os bonzinhos, os vilões, os bonzinhos. Isso vai indo, é aquele ciclo, porque mantém as pessoas distraídas, dá uma certa esperança para as pessoas, tipo, eu vou eleger tal político porque vai melhorar a minha vida. Não, não vai, porque é uma agenda isso daí. Um lado, vocês acham que o cara que foi eleito para representar o Partido Democrata versus Republicano não foi eleito por um motivo? Claro que foi. O Trump, por exemplo, é um magnata de negócios, o cara é dono aí de muita coisa. Então, é claro que o Trump vem de uma família poderosa que já está envolvida nisso há muito tempo. E, eventualmente, por mais que você ganhe alguns anos, se você eleger tal político versus tal político, por exemplo, eu sei que, como eu falo, né, direita e esquerda, dois braços do mesmo pássaro, dois braços da mesma pessoa. Claro, você pode até ganhar mais tempo se você elege tal político, só que no final das contas vai ser levado à mesma conclusão. Não vai ter um político que vai salvar todo mundo, não vai ter um partido que vai salvar o país inteiro, porque o interesse deles não é salvar todo mundo, pela maior parte. Então, é por isso que eu digo que eu não confio em político nenhum, eu boto a minha confiança em Deus, em primeiro lugar, e também em mim e na minha família, porque quando chegar, por exemplo, eu gosto muito de falar isso, quando chegar a fome, nenhum político vai chegar na minha casa e vai me ajudar pessoalmente. Quando chegar guerra, por exemplo, porque como nós nascemos no Brasil, um país muito abençoado, inclusive, que não teve guerra, conflito físico ali, nossa, nos últimos 100 anos para mais, então a gente não sabe o que é viver nesse ambiente de guerra, viver nesse ambiente que tem bomba caindo na nossa cabeça. Quando isso acontecer, não vai ter nenhum político que vai chegar e vai te salvar. Então, todo mundo tem que. Claro, você pode apoiar certo político, você pode apoiar partido e tudo mais, mas no final do dia a gente tem que colocar a nossa fé em questões como Deus e em questões no que aquilo que a gente pode fazer para nossa família. Débora, assim, no último vídeo que você fez, vou lembrar vocês, tem uma audiência maravilhosa, mas está faltando dar like, está faltando se inscrever. Vou assistir um pouquinho. No último vídeo que você fez, você falou exatamente isso. E assim, o cidadão conservador que se postula como direita, não adianta ele ficar. A gente teve um caso recente aqui do Daniel Silveira, que está preso devido a um vídeo que fez, que foi tratado como um ataque à democracia. Eu não vejo que o caminho da direita seja esse, Débora. Eu acho que a direita ela descansa em Deus. Ela tem que descansar em Deus. Não adianta brigar contra essa força, porque ela vai dominar, querendo a gente ou não, ela vai chegar, ela vai cumprir a sua agenda e você tem que estar preparado espiritualmente, tem que estar orando, Bíblia, oração, a igreja ajuda muito através da orientação, de uma palavra de quem é formado e quem estudou e aprendeu. Você se espelha naquele líder espiritual que te passa confiança. E para isso tudo acontecer, você tem batido muito que em 2021 tem a questão do Great Reset. Uhum. E como se adaptar a essas consequências? Que maneira que a gente pode observar o que está acontecendo
saber a hora que ele vai acontecer e como se adaptar a essa realidade. Uhum. Bom, essa questão de saber a hora exata que algum evento vai acontecer é difícil porque nós não temos informações privilegiadas, mas, no geral, observando o caminho para onde o mundo está andando, é aquela mesma dica que eu sempre dou no YouTube, é você tentar organizar a sua vida de maneira que você seja o menos dependente possível do sistema que a gente vive. Então, por exemplo, eu sei que tem muito aquela questão de você, vamos receber estímulo do governo, o estímulo do governo é bom. Não, o estímulo do governo é ruim, você tem que conseguir ter a sua autossuficiência sem você ter que depender de Estado, sem você ter que depender de ninguém. Então, eu recomendo muito que as pessoas encontrem uma maneira de, né, muitas vezes, plantar algum alimento. Segurança alimentar, né, Débora? Isso. Eu mesma, eu tenho um estoque enorme de alimentos aqui, né, para caso alguma coisa aconteça, porque, inclusive, eu sei que no Brasil esse não é um problema grande que as pessoas têm, porque o Brasil, ele cresce todo tipo de comida. No Brasil, você tem aquele sol que está sempre ali, então você tem o clima próprio, você pode plantar qualquer coisa que vai crescer. Aqui não, a gente tem um clima difícil, a gente vive numa ilha, e o primeiro problema que a gente tem aqui é a falta de alimentos. Quando começa a dar guerra, conflito, o maior problema sempre é a falta de alimentos. Então, esse é um ponto que eu tenho focado bastante em orientar as pessoas do meu canal, mas como eu digo, aquela questão de que cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que buscar conhecimento e tem que se manter antenado, porque, né, você não pode se deixar cair pelas distrações das coisas. Por exemplo, uma coisa que me revolta muito é a gente está vivendo esse período de várias mudanças na sociedade, a gente está perdendo as nossas liberdades, cada dia a gente perde mais liberdade, e as pessoas não estão preocupadas. Elas querem assistir o Big Brother, elas querem fofocar sobre a vida do outro. Eu acho isso o fim dos tempos, literalmente, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer, que a gente pode usar o nosso tempo para se preparar. Você pode usar o seu tempo para aprender, para estudar o que está acontecendo, aprender dicas de sobrevivência, aprender coisas assim que vão te ajudar, ou até mesmo fortalecer o seu espírito, o que for. Então, vai de cada um mesmo, vai de cada um. Eu acho assim, que não existe fórmula perfeita, não existe nenhuma pessoa, nem youtuber, nem nada que sabe exatamente o que vai acontecer, exatamente o que tem que ser feito. Vai de cada um buscar o conhecimento, pesquisar e usar da lógica. Qual que é o cenário para 2021, Débora? E assim, quais são as primeiras consequências assim mais claras que haveria quando desse Great Reset? Assim, imediatamente, o que vai ser proposto e qual é esse cenário para 2021 que você enxerga? Lockdown, continua, as vacinas vão ser eficientes, vacina, não vacina? Como é que você enxerga esse processo? Então, 2021, todo mundo está falando que vai ser o ano que vai ter esse grande reset, e o grande reset, ele é um reset de tudo. Ele é um reset da economia, é um reset financeiro, é um reset social, é um reset individual, e é aquela mudança drástica que está tendo no nosso modo de vida, e eventualmente tudo está caminhando para a gente ter, por exemplo, um grande colapso econômico. Geralmente, esses colapsos econômicos são o ponto inicial para a gente ver outras coisas acontecerem, como um conflito global, como eu já tenho falado. Então, eu penso que 2021 será um ano que a gente pode ver esse colapso econômico acontecendo, que nem a gente viu em 2008, que nem a gente viu em 1929. Então, esse é um dos indicadores que eu estou tentando prestar bastante atenção a esse respeito. Mas essa questão de lockdown vai continuar por muito tempo, não vai acabar os lockdowns, porque o propósito do lockdown não tem nada a ver com a questão da saúde. Se tivesse, eles não estariam fazendo, porque o que está acontecendo, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão evitando ir para o hospital quando elas estão doentes, por causa de tudo isso. E assim, esse lockdown está tendo um impacto no psicológico das pessoas que acho que ninguém está parando para pensar. Por exemplo, eu sei que no Brasil a coisa está mais livre, né? O país está mais assim, não está tão ruim quanto está aqui. Mas aqui, por exemplo, desde dezembro, está tudo trancado. A gente não pode ir na academia, a gente não pode ir em lugar nenhum. O máximo que você pode fazer é ir no mercado e você, às vezes, quer pedir alguma comida Os parques estão liberados?
Então, assim, tá bem difícil. Psicologicamente falando para as pessoas, tá bem difícil. A gente está vendo um aumento na depressão, aumento em ansiedade, aumento em taxas de suicídio. Então, o lockdown, para mim, é a coisa mais anti-ciência e anti-democracia, anti tudo que tem. Porque, poxa, esse é um vírus que tem uma taxa de mortalidade de 2%. A cloroquina já foi comprovado que funciona. Inclusive, eu tive os meus dois avós, eles têm na faixa de 70 e 80 anos, os dois pegaram essa doença e os dois se trataram com a cloroquina em casa. Então, assim, e não é só isso. Por que o governo não fala para você fortalecer o seu sistema imune? Por que o governo não foca em você tomar vitamina C, vitamina D? Por que esse foco em trancar tudo? Esse trancamento é para restringir a movimentação das pessoas. De novo, entra a questão ali dessa diminuir nossa imunidade. Diminui nossa imunidade, né? Exatamente. Assim, os efeitos a longo prazo que isso está deixando na gente, nós só vamos entender daqui uma década, muitos anos para frente.